A história do Brasil é muito rica e diversa, e envolve diferentes povos, culturas, conflitos e transformações. Eu preparei um resumo dos principais acontecimentos que marcaram a história do Brasil, desde a pré-história até a independência em 1822. Vamos lá? Pré-história. Há evidências de que o território brasileiro foi ocupado por seres humanos há pelo menos 12 mil anos, onde eles viviam da caça, da coleta, da pesca e da agricultura. Além disso, também existiam diferentes grupos indígenas, com linguagem, costumes e tradições próprias. Alguns exemplos de sítios arqueológicos que revelam essa ocupação são a Serra da Capivara, que fica no Piauí, e o Lajedo da Soledade, que fica localizado no Rio Grande do Norte. Descobrimento. Em 22 de abril de 1500, uma esquadra portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral brasileiro na região da atual Bahia. Os portugueses estavam a caminho das Índias, em busca de especiarias, e encontraram uma terra habitada por indígenas. Eles chamaram a nova terra de Terra de Vera Cruz, depois Santa Cruz e finalmente Brasil, por causa do pau-brasil, que é uma árvore de madeira vermelha que era explorada pelos portugueses e pelos indígenas em troca de objetos europeus. Colonização. A partir de 1530, os portugueses iniciaram a colonização efetiva do Brasil, com o objetivo de explorar as riquezas naturais e evitar invasões de outros países europeus, como França, Holanda e Inglaterra. Para isso, eles adotaram dois sistemas de administração: as capitanias hereditárias, que eram grandes faixas de terra doadas pelo rei a nobres portugueses, e também ao governo geral, que era um representante direto do rei na colônia. A principal atividade econômica da colônia foi o cultivo da cana-de-açúcar, que era exportada para a Europa. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, os portugueses escravizaram os indígenas e depois os africanos, que foram trazidos pelo tráfico negreiro. A sociedade colonial era marcada pela desigualdade, pela exploração e pela violência. Invasões estrangeiras. Durante o período colonial, o Brasil foi alvo de diversas tentativas de invasão de outros países europeus, que disputavam o domínio das terras americanas. Algumas dessas invasões foram a França Antártica, no Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567, a França Equinocial, no Maranhão, entre 1612 e 1615, e a ocupação holandesa no Nordeste, entre os anos de 1630 e 1654. Os holandeses foram os que mais ameaçaram o domínio português, pois chegaram a controlar parte da produção açucareira e a fundar uma nova capital, chamada Recife. Eles foram expulsos pelos portugueses e pelos senhores de engenho com o apoio dos indígenas e dos negros. Expansão territorial. Ao longo dos séculos 17 e 18, o Brasil ampliou suas fronteiras para além do litoral, graças a vários fatores, como as bandeiras, que eram expedições de paulistas que penetravam no interior em busca de indígenas, metais preciosos e terras férteis, as missões jesuíticas, que eram aldeamentos de indígenas catequizados pelos padres da Companhia de Jesus, principalmente na região sul. A pecuária, que se desenvolveu no sertão nordestino e na bacia do Rio São Francisco, uma atividade complementar à cana-de-açúcar. E a mineração, que foi a extração de ouro e diamantes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que atraiu milhares de pessoas e provocou uma mudança econômica, social e cultural na colônia. Movimentos nativistas e emancipacionistas. A exploração colonial e a opressão metropolitana geraram vários conflitos e revoltas no Brasil, que podem ser divididos em dois tipos: os movimentos nativistas, que eram contra a presença de estrangeiros e defendiam os interesses dos colonos, mas sem romper com Portugal, e os movimentos emancipacionistas, que eram a favor da independência do Brasil e da formação de uma nação soberana. Alguns exemplos de movimentos nativistas são a Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684,
a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, no período de 1707 a 1709, e a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, ali no período de 1710 e 1711. Alguns exemplos de movimentos emancipacionistas são a Conjuração Mineira, em Minas Gerais, em 1789, a Conjuração Baiana, na Bahia, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em Pernambuco, em 1817. Independência. A independência do Brasil foi resultado de um processo histórico que envolveu vários fatores, como a crise do antigo regime em Portugal, que culminou na invasão napoleônica em 1807, a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que levou o status da colônia e abriu comércio com outros países. Também houve a Revolução do Porto, em 1820, que exigiu o retorno do rei Dom João VI a Portugal e a convocação de uma constituinte, e a pressão das elites coloniais, que queriam mais autonomia política e econômica. O ato final da independência foi a proclamação feita por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, com o famoso grito de independência ou morte. Então, o Brasil se tornou um império governado por Dom Pedro I e depois por seu filho, Dom Pedro II. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!